Bom dia a todos, estamos ao vivo aqui na Rádio EDL, são 10h16 da manhã, estamos no sítio aqui, então, como de praxe, vocês vão ouvir alguns animais aí. Melhor esses animais aqui de verdade do que aqueles que agem com animalidade aí no teatro, né? A gente ouve tanta desgraça, é sirene, é polícia, é grito, é desgraça para todo lado. Aqui pelo menos são os animais com sua devida pureza, né? Então tá bom. A gente vai continuar com o podcast aqui. Hoje o assunto vai ser Adão versus Jesus, né? Ser vivente versus ser vivificante. Então, bom dia aí, Romário, Devan Lima, Janaína, Rafael Isaac, né? Camila Ribeiro, Elielton, Mariano, Josemar, tá sempre aí com a gente. Sérgia também, Elielton também tá sempre. Bom dia, Fabi Aurélio, Douglas Seron, tá sempre aí também, todos os dias, tá, ajuda a gente bastante com os posts aqui. É o que tá em primeiro aí, né? Tirando aqui nós que estamos aqui no interno, né? Ele, com o pessoal indo pelas nuvens, ele que tá em primeiro aí nos posts, né? Mas também a gente vai premiar aí os primeiros, que, sem contar quem pode postar, né? Senão acaba ficando injusto, porque postar dá bastante ponto, né? E tem uma galera aí subindo bem sem postar. E quem tiver talento aí pra escrever, pra postar, tiver conteúdo, quiser ajudar, avise o Rogério aí e entre pra equipe pra postar mais. Quanto mais conteúdo, melhor. João Pedro, Débora, Gabriel Murcilo, Alexandre, bem-vindo aí. Juan. É isso aí, galera, vamos começar a falar aqui. Esse começo, como sempre, vai pro YouTube. Se você tá vindo do YouTube, não deixe de acessar escoladelucifer.com.br. Lá tem muito mais conteúdo, tem dezenas de vídeos banidos aqui no YouTube. E a gente tá ao vivo toda manhã lá. E pela tarde, pela noite também. O Rogério tem entrado aí à noite e esporadicamente a gente entra pela tarde. Não se esqueçam de ajudar aí no merchan, como sempre. Faz muita diferença. Ontem estava fraco, quando eu pedi deu uma ajudada, melhorou um pouquinho, mas não foi igual antes de ontem. Eu gostaria que vocês lembrassem de coração, que vocês ajudassem durante o dia inteiro. Isso é muito importante pra gente. Eu mendigo isso, são poucos centavos ali, mas é pra não pedir dízimo pra ninguém, pra não obrigar vocês a pagarem nada. A gente tá tentando a melhor forma de facilitar, né, nosso encontro. E a gente precisa desse apoio. Bom dia, Rodrigo Hernandes, Jonathan, Gustavo Kramer. Devan tá com 38 pontos até agora. 1º de janeiro de 2019 faz 100 pontos. É nada, você vai ver, sobe rapidinho. Se você ficar o dia inteiro navegando, sobe já. Ajudando aí no merchan, né, nos banners. Comente, compartilhe, tudo isso sobe. É 1 e 2 pontos que as coisas dão no máximo ali, pelo que eu organizei. Então é só vocês ajudarem aí, estarem presentes. Fiquem ouvindo a rádio com o portal aberto, que já vai contar ponto, vai subindo, vocês vão ver, sobe muito mais rápido do que parece. Pô, Rodrigo, eu sei que tem que vir pra cá. A gente vai fazer o camping, tem que todo mundo se reunir aqui. Galera, vou começar pra não ficar muito longo aí. Quem tiver no YouTube, quem tiver vindo pelo título, que eu quero trazer novas pessoas, né? Além de vocês, que por favor repassem o portal aí, repassem a verdade. E vocês vão ser também apoiados por ela, mais e mais. Vai ter o podcast agora, Vinícius. Então eu vou falar sobre Adão, né, o ser vivente, o primeiro ser vivente ali, e Jesus, né, já é o primeiro ser vivificante.
Então veja, como o primeiro pecado, como era colocado ali, ele foi feito por um só homem, que condenou toda a humanidade, também a cura desse pecado seria paga por um só homem que salvaria toda a humanidade. Que é a mesma consciência coletiva ali, né? Mergulhando no vazio, já depois do ponto da imagem e semelhança de Deus, compreendendo ali o livre-arbítrio, o destino. Ele mergulha, porque ele quer ser um ser vivificante. Ele quer ser a imagem e semelhança de Deus, que é o que chama lá de dentro, né? Mas até ele se encontrar lá dentro, ele tem que mergulhar em todo o seu fora, né? Então até ele mergulhar, ele vai procurar o escuro, vai cair no escuro. Ele quer ver o que ele não vê ainda, né? Porque é aquilo que o todo dentro dele chama, pede. Então, tentando ser um ser vivificante, que domina o seu amanhã, que conhece tudo, ele acaba sendo um ser vivente. Porque ele vai mergulhando ali no fruto, na obra, nos erros e acertos, né? E vai se fragmentando. A cada erro, a cada ilusão, quanto maior sua limitação vai se tornando, quanto mais ele se afasta da harmonia, da felicidade, da comunhão com Deus, com a atemporal, mais ele mergulha no tempo, mais pequenos problemas, traumas e sonhos ele vai acumulando, né? E aquilo vai fragmentando a consciência coletiva. Ele vai tendo filhos e filhos e filhos e filhos. E aí cada um, né, daqueles filhos, cada uma daquelas perspectivas que um dia estiveram nele, na totalidade da consciência, nele e em Eva, né, nos dois polos ali da interpretação consciencial, vão se limitando, mergulhando no espaço-tempo, vão entrando em dúvidas, né, em conflitos, tentando criar no lugar de Deus, tentando ser dono do amanhã, né, e não conseguindo, porque você não tem como tomar o lugar do Sol, você vai estar girando em torno do Sol, mesmo que pensando abocanhá-lo, né, eu dominei o dia, eu sei que hora ele nasce, que hora ele acaba, e que eu vou fazer durante ele, mas você que está dependendo do dia, o dia está lá, sendo ele. Então, o homem mergulha ali, e pelas razões que a gente explicou nos 3 últimos podcasts, né? Porque de onde vem aqueles impulsos da consciência coletiva? Vem das cores. O que está acontecendo na troca das cores ali? Na angulação, né? Que vai acontecendo entre os posicionamentos dévicos ali. E era aquilo ali. As cores queriam então dominar, abocanhar um momento eterno ali, né? Por que Lúcifer quer ser como Deus? Não, é um orgulhoso, né? Quiseram abocanhar Deus, não foi isso que os anjos fizeram? Quiseram matar a Trindade e o Filho ali, o Espírito Santo, né, e o Filho, a Santa Trindade. Quiseram isolar Deus num quesito ali atemporal, como já que eles diziam com hipocrisia, né? Já que Deus não é impronunciável, Deus não cabe aqui. Depende do tempo, do espaço-tempo. Então, o Deus mesmo é o espaço-tempo ali. É o povo puro que a gente vai organizar. Fizeram da vida uma matemática, né? Mataram o rei. Assim como os anjos se rebelaram contra Lúcifer, assim também foi, né? O Eco ali, ele estava ali protagonizando o mesmo papel, né? Que é aquele impulso ali de tentar abocanhar Deus. Isso já é protagonizar o inferno, já é mergulhar no escuro, né? Os anjos estavam fazendo a mesma coisa ali, se afastando de Lúcifer, se afastando de Deus, do verbo vivo, né? Porque Deus é todos os Lúciferes em todos os tempos, que é transbordando de todos os coletivos em todos os tempos. Deus é muito maior que um Lúcifer em um espaço-tempo, entende? Por isso que ele é filho, ele é bem pequeno perto de Deus, mas ele é grande perto da humanidade, porque ele é a humanidade toda, né? Os pontos de vista ali, e essa humanidade vai transbordando até que chegue nos sábios. Aí eram vistos como os deuses, e entre os deuses, os semideuses, os heróis, os grandes homens. Aí depende de cada um, né, o transbordar. Galera, quem não tiver com a internet boa, depois pode ouvir. No podcast vai estar upado aqui. E a nossa internet também, quando cai, vai estar certinho ali. Então veja que essa tentativa dos anjos de abocanharem o rei, de abocanharem Deus, mesmo que não colocando com essas palavras, né, mas matariam Deus no tempo e espaço, o verbo vivo, pronto, tomou o lugar deles ali. Isso é uma atitude daquele ponto lógico, né, frio, que é o ponto Miguel ali, mas que acaba sendo útil, acaba só congelando o inferno ali, pra gente plasmar ali a vitória verdadeira, que pertence a Deus, né. Então eles estão todos entre nós, né. Eu já sei onde está a maioria, para não dizer todos. É que tem alguns transbordares ali que ficam revezando, né, entre as partículas deles, né. E essas partículas, elas disputam o momento eu superior ali, né? Que eu também posso desdobrar mais ou menos, dependendo de quem eu encontro. Posso dar uma bloqueada ou dar uma expandida, né? Diante do intuito ali, entre livre-arbítrio e destino. As duas coisas têm que estar bem alinhadas, né? Depende muito do ambiente, da genética, do ponto, de cada partícula naquele espaço-tempo, né? Porque tudo vai influenciar aquele eco ali, né? Do momento. Então você vai transbordando aquelas consciências atemporais que se encontram, se alinham, né? E agora vão ter que fazer justiça diante do erro que elas mesmas causaram, né?
Caramba, os animais estão bem aqui ao redor, o peru não para, vocês estão ouvindo, né? Eles ficam livres pelo sítio, às vezes eles vão, às vezes eles vêm aqui perto. Então, isso que acontece. Você acaba que percebendo o eco daquela traição dévica se repetindo ali nos homens, né? Que foi o que os judeus fizeram também, abocanharam eles, expulsaram eles, dominaram com a matemática ali. Isso a gente explicou nos últimos podcasts, né? Agora então, Adão acaba sendo um ser vivente por tentar ser um ser vivificante, né? E ele vai mergulhando ali, ele quer mergulhar, por quê? Isso também já é feito, já é uma troca ali, né? Porque Lúcifer corrompeu Adão, deu conhecimento, a liberdade, falou, sai dessa forma. Eles separaram vocês do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro quer que vocês sejam como ele, sejam uma companhia para ele, saibam tudo, bem e o mal. Essa é a liberdade. Eles tiraram isso de vocês para vocês serem gados ali, ó, para vocês serem só uma base para que eles vivam de verdade, porque eles conhecem a verdade, né? Então, essa é a questão. Lúcifer quis libertar ali aquela caixinha que estava sendo feita, né, para matar, para cortar ali o rei Lúcifer, né? E ainda amedrontou eles contra Lúcifer. Leia o livro Lúcifer aí, onde a verdade é lei, que explica direitinho isso com a visão sumérica, né? Suméria ali, com o teatrinho sumério, mas você vê que é o mesmo desdobrar, né? Posicionamento consciencial. Aí essa questão Lúcifer e Miguel fica entre Enki e Enlil, né? Mas é o mesmo desdobramento ali. Aí você vê que eles estavam querendo ali manter a forma para cortar o desdobrar, porque se você deixasse o ser de fato mergulhar no escuro, ele ia ver a luz, né? Ia ver a verdade, ia querer o rei, ia amar o rei, ia amar Deus de novo. Então, travando ali o ser na luz, na forma, né, sem deixar ele ter a verdade, ele ficaria ali, né, travando na terceira e quarta dimensão, a quinta também. Na quinta, eles manipulariam o desdobrar, né, o desenrolar do rei, né? Então, ali é só não deixar a terceira e quarta plasmar no espaço-tempo, que não ia haver definição de rei, definição de Lúcifer, definição de Deus vivo, né? Aí veja, assim, esse era um processo que a gente teve que criar de alguma maneira para matar aí toda aquela destruição no fim do reino luciferiano anterior, né? Tantos falsos reis, tantos falsos deuses, tanta traição para todo lado. Sim, a gente teve que criar essa base, que é o que a gente vai começar agora, né? Essa base lógica, é uma coisa que a gente, todos os deuses em comunhão fazem. Mas a diferença é que Lúcifer vai guiando passo a passo, para que haja, o Lúcifer já é o transbordar dos sábios, que já é o transbordar dos povos. Só que esses sábios, assim como os povos vão chegando aos deuses, esses deuses vão querendo chegar ao Deus central, vai se entediando. Aí esses deuses traem Lúcifer ali no meio, né? E Lúcifer fica voltando ali, né? Com profetas, Deus fica de novo, fica ali no enlace, né? Temporal, afastando eles daqueles sacrifícios, daqueles rituais todos, que aquelas consciências frias conseguiam fazer. O que é queimar uma criancinha? É um teatro matemático, um sonho ali, que acorda, dobra outro lugar na cabeça deles, eles vão lá e porra, né? Eles são frios, são matemáticos, né? Eles veem tudo como um sonho, como um bando de animal vivendo para que eles eternamente ali flutuem sobre a realidade. Então para eles tanto faz. Enquanto para Lúcifer não, para o nosso povo, para o nosso corpo, para nós não. Para nós todo sonho é tão real quanto qualquer outro, porque se você chamar de ilusão aquela dor lá só porque tá ali embaixo, aqui também é ilusão, só porque tá aqui em cima. Somos todos o mesmo eco, somos todos reais, e a gente sabe quanto dói. Então a gente sempre foi contra isso. E o jeito de afastar nossa egrégora era criando essa comunhão, com esse tipo de atitude, de ação, né? E a gente era obrigado, aí criava Toros ali, eles criavam Toros no escuro, que a gente ou ia lá e fazia pior que eles, que era matar todo mundo, ou deixava eles lá. E acabava deixando, né? Aí vai acontecendo essas brigas entre os deuses, vai acontecendo essas separações e esse conflito todo. E Lúcifer e os deuses mais leais ali acabam deixando. Deixa esse povo se ferrar, se matar aí, se ensinar, né? E a gente vai desdobrando ali os outros povos nesse período, né? Que se mantém ali com a consciência luciferiana, ainda que contra as traduções, como os astecas, maias, né? Os próprios hindus ali, os indianos no geral. O próprio budismo de uma outra forma. Então a consciência luciferiana vai desdobrando os chakras da terra ali, né? Enquanto esse povo pivô corrompido por uma atitude dos próprios anjos, né? Que criou depois ali, que acabou gerando aquele vínculo com a Cabala, né? Que é a comunhão deles ali, ou seja, entrando no íntimo de Deus. Isso é Deus então, é a junção, é esse aqui, ó, essa mesa aqui de conselheiros, de perspectivas, né? Aí eles põem isso nas cores, assimilam tudo e vê, isso aqui é Deus, pronto. O símbolo, a bandeira deles está lá, os ângulos.
E aí pronto, ficam administrando isso. O transbordar da consciência coletiva como se fosse uma matemática ali. Porque afinal, o que são esses anjos falando com eles? Se não transbordar de tudo que está posicionado ali no teatro, no espaço-tempo. Não era esse o blefe? Não era isso que os anjos queriam? Dominar a quinta dimensão através da terceira e quarta? Ok, uma hora os judeus entenderam isso também. E aí dominaram eles, foderam eles. Aí o que sobra? A grande ilha no escuro, que é Lúcifer, né? Aí Lúcifer tem que ressuscitar todos eles e reorganizar tudo. Mas isso também dá o que fazer para Lúcifer. Dá para onde se mover para Deus. E para todos nós, né? Assim nós somos movimento no escuro, nos reensinando. E aí nossos erros se tornam fundamentais. Como brilharíamos, como estaríamos de novo unidos se não tivéssemos mergulhado naquele inferno causado pela traição de alguns, né? Então a gente fica até na dúvida, a gente pune ou agradece eles por se sujarem na lama para nos fazer brilhar, né? O que é pior para eles, a punição ou o agradecimento? Então a gente tem que balancear isso, todos juntos. Porque eles também vão ter que punir os judeus, né? Ou agradecer pelos judeus estarem sujos no lugar deles, se sujando no lugar deles. Pronto, agora chegou o cachorro pra latir aqui também, vocês verem. Ó, tá todos os animais juntos aqui, me cercando, fazendo uma barulheira, né? Já pra segurar a vibe, mas pra você ver como é pesado, né? É sempre assim. Agora tá todo mundo olhando pra minha cara quieto, ó. Agora um cantou. É, galera. Por isso que a gente precisa de mais gente, né? Eles estão aqui, ó, estão cercando a gente. A gente depende dos animais, eu preciso de mais e mais, porque essa vibe aqui é o que mantém a gente fluindo, né? Sempre desdobra as coisas ruins na natureza, nos animais antes da gente, né? Os totens servem pra isso. E até isso tiraram de nós, né? A parte mais pesada, que é o sacrifício ali, deixam fora. Aí você só vê os animais como um produto, uma lata. Aí você consome sem dó, né? Com desperdício, porque você não vê a pior parte, você não faz a troca mais pesada, do ritualística ali, de ver o sacrifício, de ver a troca em si. Eles tiram isso de você, fica pra eles. Eles fazem isso ser cruel, uma tortura nojenta lá. Abocanham isso de uma maneira imunda, como assassinar um inocente. Porque eles abocanham mesmo, como a matemática, pra eles não tem peso, né? E deixa você só com a carcaça ali, pra você ficar vivo ali na lógica. Então, galera, esse eco deles acaba gerando, de fato, esse ser vivente. Que por querer ser vivificante, assim como eles, mergulha no escuro e vai tendo que se virar, criar um sonho à parte ali. Então, tentando ter o livre-arbítrio, esses seres acabam tendo o destino certo, que é o fim, a morte, o pecado. Porque tudo que eles tentam criar ali, em paralelo ao sol central, a verdade única, a coerência, a luz que chama eles de dentro para fora, quando eles não aceitam esse rei, essa luz única, eles estão fora dela, criando fora dela, replicando aquele sol, aquela energia que acumularam no Éden, com a verdade, com a coerência, foram gastar fora. Os anjos foram gastar a sabedoria dada por Lúcifer, a luz dada por Lúcifer, foram mergulhar para querer reinar no escuro. Então assim, eles se tornam viventes, né? Por quererem ser vivificantes, né? Porque quando eles olham de lá, eles não veem nada, não lembram. Então ele quer ser vivente, vivificante, né? Acaba sendo vivente procurando vivificante. Já os vivificantes de lá pra cá, eles já não tem mais o que fazer lá em cima. Então eles querem ser viventes, né? Porque eles vão mergulhar lá na obra, vão pegar, vamos abocanhar a obra aqui pra gente usufruir da obra. A gente precisa viver. Se a gente não se iludir aqui na obra, se a gente não servir o humano ali, não idolatrar ele, é a gente que arde. Porque tem que ficar girando ali em torno de Lúcifer, lá em cima, com toda a verdade. Não! Chega uma hora que eles falam, dane-se tudo isso. Chega de sofrer, chega dessa eternidade, né? Tudo é o eco mesmo, então vamos, tudo é a gente mesmo um dia, então vamos ali usar nosso passado pra ter alívio aqui. Aí começam a usar a humanidade ali, escravizar a humanidade pra viver bem. Aí quando eles começam a casar lá que diz os anjos começam a transar e Deus fica bravo também com isso. Porque aí os anjos traem Deus, matam Lúcifer, que Lúcifer era a proteção de Deus na Terra, né? E eles matam no sentido de que, pô, agora a gente vai criar uma Taurus injusta. E da injustiça Lúcifer não participa. Lúcifer fala, ok. Aí isso vira um inferno, né? Já que tem alguém querendo criar um inferno, né? Que seja. Só que como é uma Taurus consistente, pequenininha ali, eles chamam de paraíso, eles organizam tudo e chamam de inferno o infinito ao redor, o abstrato, que é Lúcifer. E falam que ele vai voltar de novo, tem que tomar cuidado, blá blá blá, né? Só que chega uma hora que isso abocanha até eles, com a cabala, com a matemática, e até os anjos começam a ter que ajudar Lúcifer, né? Por mais vergonhoso que seja, todos eles têm que de novo servir, abaixar a cabeça, com cara de bunda, e reorganizar o eco ali embaixo, porque eles não têm condição de todos juntos serem o sol. Eles só são o sol em Deus, se refletindo no verbo vivo que ele escolhe, que ele transborda, de cada um, século após século. Depende de muitos fatores a possibilidade do verbo ressoar através de um. Então,
nós sabemos que essa tentativa acabou criando o ser vivente, Adão, que foi desdobrando, se fragmentando diante dos erros, acertos, vai criando a humanidade. Até que esses erros e acertos se reencontrem, se reposicionem, né? E aí nós queiramos voltar ao Éden como seres vivificantes, de fato. Esse é o transbordar da igreja, né? O transbordar ali do coletivo. Até Jesus, de Adão a Jesus, nós éramos o pecado. Estávamos no inferno, né? Estávamos sendo, ali como humanidade, vítimas do livre-arbítrio. Nós falamos não para o destino, não para Deus, não para o sol, não para a justiça certa. Não. A gente quer novidade, a gente quer decidir, a gente quer escolher, a gente quer ser dono do amanhã, né? Então veja, esse é um processo que os anjos fizeram para ser dono do amanhã. Cortam Lúcifer, então cortam Deus, né? E aí escravizam a humanidade, terceira e quarta dimensão, né? Que é forma e pensamento ali. Aí Lúcifer tem que fazer a mesma coisa para causar o contrário, né? Eles têm que fazer com a forma ali, com a forma e pensamento, o que os anjos estavam fazendo. Tem que ir lá e falar, olha, peraí, né? Toma aqui, ó, o abstrato, toma aqui o infinito, né? Aquilo que era salvação para os anjos, né? Que era a forma, era a prisão. A salvação dos seres vivificantes é a vivência, é viver, né? Mas era perdição para os seres viventes, porque eles estavam presos, né? Ali, sendo escravizados, usados, e a vida tinha que fluir. Então Lúcifer sempre disse isso: a vida é evolução, é fluir, é a espiral que se autoconecta. Você não tem que tornar quadrada, formar ali, fechar. Ela é circular também, ela é viva. Então, para manter o alívio posicionado, ficar aproveitando melhor, achando que a matemática era o bastante, a forma fria de Miguel, que não tem prazer em nada, quis fazer ali uma matemática, uma engrenagem, né? Para se livrar e criar um monte de outros chatos como ele, né? Que se livrariam ali das tentações, dos prazeres que eles chamavam de demoníacos, né? Então quer dizer, como estar vivo sem sofrer, né? Como ser frio, como estar ali, como ficar na estabilidade. Então, esse era o ponto deles. Então, com a desculpa de servir, de defender Deus, eles estavam, na verdade, fugindo de sofrer por Deus. Coisa que Lúcifer faz. Lúcifer falou, ok, então, você realmente está falando melhor por Deus. Aí dá para criar uma consistência eterna, né? Você quer fazer um movimento, parar e ter alívio aí? Vamos ver no que dá. Tá aí o inferno, né? Quis criar um povo ali, quis travar o povo, quis fazer um povo ser máquina, quis fazer um povo ser morto, embora vivo, tipo não ter livre-arbítrio, não ter vontade, quis travar tudo, né? Então, de fato, cada vez que alguém gritava, a liberdade existe, você é vivo, você pode evoluir, você pode subir até os deuses. Esse era Lúcifer, esse era Satanás, esse era Jesus, que os judeus odeiam, que esses anjos odiavam, né? Até que esses rabinos, bem espertos, diga-se de passagem, eu gosto deles quando eu penso nisso, porque eles deram um croque na cabeça desses anjos idiotas, né? Os rabinos entenderam tudo, falaram, opa, compreendi, é matemática eu também sei, conta eu faço também. E pronto, cercaram os anjos ali, né? Ritual por ritual nós faz também, né? Aí o sonho ali de rabino sobre rabino, aquela consistência, com a ajuda de Lúcifer, porque a vontade de Lúcifer é a vontade de Deus, a vontade de Deus é a vontade de Lúcifer, é a coerência, a justiça única, que colocaria tudo no lugar. Abocanhou esses anjos, escravizou esses anjos. Hoje esses anjos servem aos judeus, são obrigados a carregar, a acumular injustiça sobre suas costas. Hoje esses anjos são escravos dos judeus nesse mundo aí. E pro resto eles são piada. A salvação desses anjos, a salvação disso tudo, da coerência, novamente está na mão de Lúcifer, do verbo vivo, do único que volta da morte e ri da cara deles. Vez após vez. Eles quiseram a vida e hoje imploram para sair dela, para morrer também e renascer aqui. Não é interessante isso? Então tem muito peso ainda para carregar. Essas consciências querendo desdobrar em deuses, em apóstolos. Tem muito peso para carregar. Tem muita coisa para posicionar. Tomem cuidado.
Tragam primeiro o coletivo, tragam primeiro essas pessoas para dividir ali o peso e posicionar a coerência antes de querer portar a glória. É complicada a situação. Então, essa matemática abocanhou eles, escraviza eles lá, e a salvação está aqui novamente. Então, conforme a gente ressuscita eles aqui, né, trazendo seres vivificantes de novo para a vida, o que é? Como que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, assim. A igreja é justamente o transbordar, né, é a plenitude de Deus renascendo fora daquela matemática fria que tinha negado o rei, matado Deus, matado o rei. Então, Israel ficou de lado, está na Bíblia isso, para que os gentios, né, fossem transbordados e o rei renascesse no espaço-tempo. Esse é Lúcifer nascendo no inferno, no pesadelo que eles criaram ali fora, até que esse inferno se tornasse o paraíso, pois a verdade, por mais pesada que seja, sempre alivia, sempre direciona. E aquele alívio lá, ilusório, por mais aliviante que possa parecer, você ter paredes que te protejam, uma hora te escravizam, te torturam, te desesperam. E é melhor a morte lá fora do que a proteção de quatro paredes te trancando no nada, no vazio, no desconhecido, na injustiça. Então o transbordar da igreja depois da morte de Cristo, porque aí o rei ali nasce, transborda deles, eles negaram, opa, mata, corta isso aí. Essa foi a escolha dos anjos na quinta dimensão, foi o que ecoou na quarta, terceira, pum, cortaram, tiraram, dominaram a forma ali. Então ok, a luz ela não morre, a luz ela é viva, ela domina o espaço-tempo, né? Ela vai transbordar, ela vai brilhar em algum lugar, ela vai para algum lugar. Eles mandaram para fora do sonho deles, então transbordou em todos os povos do mundo. Então aí você vê Lúcifer desdobrando todos os chakras, unindo os povos, né? E reposicionando ali o teatro, né, para seres agora vivificantes, porque a verdade que eles negaram lá e mataram, que foi Jesus Cristo, né, que trazia de novo aquilo que Adão fez, que foi mergulhar no escuro, né, Jesus, a consequência daquilo tudo, daquela fragmentação, de novo se reencontrando, ia falar, aconteceu isso, por isso, isso, isso. Eles não deixaram. Opa, peraí, a verdade já se encontrou, a luz voltou, deu a volta, veio pra cá. Porque mergulhar no escuro é o quê? Não tem direção, então se tem direção, volta pra si mesma. A luz sempre volta pra si mesma, a verdade sempre volta, né? Porque o escuro é qualquer lado não tem direção. Se não tem direção, só tem você, volta pra você. O escuro só te traz de volta, né? Então por isso que você faz de ruim vai voltar, o que você faz de bom vai voltar, ecoa, né? Esse é o movimento, essa é a luz. Então eles cortaram e mataram. Então já que a verdade, já que a luz não transbordou ali, eles jogaram ela no escuro. O escuro é direção nenhuma, e todos vai voltar de novo para lá. Como vai voltar? Pelos arredores, né? Já que eles fecharam a Taurus ali, a verdade está se procurando. Porque a verdade está viva dentro de todo mundo. Cada um que acorda, o sol nasce, é a síntese, a coerência se buscando. Não tem como fugir disso, é só o que existe, né? Então a verdade vai nascendo ali, desdobrando os chakras da terra, une a terra, e volta o rei do mundo para punir aquela traição ali, né? E esse transbordar é a plenitude dos gentios que transformam o reino dos céus aqui conosco, a igreja, o corpo de Cristo, em seres vivificantes. Pois agora nós criamos a verdade, nós entendemos a verdade, nós plasmaremos a verdade, nós faremos a verdade real no mundo. Tá aqui a verdade dentro e para fora. Deus cria a verdade por nós, através de nós. Porque a verdade é viva, e a verdade somos todos nós, agindo, falando. A verdade no espaço-tempo somos nós, né? A verdade é a coerência, que você vê no átomo, depois vê no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino humano, né? Ali a coerência, ó, vai se posicionando. Então somos nós somos a natureza, a verdade conseguindo falar. O eco se alcançando, se estruturando com profundidade bastante para conseguir discernir, se auto-amparar, se auto-nutrir. Nós somos a verdade viva, falando, agindo. Não há nada na criação que nós não possamos compreender e modular. Nós somos o todo, não há universo, não há planeta. Não há nada sem o nosso discernimento, sem o nosso ritmo mental, sem o que nós somos capazes de discernir. Qualquer coisa que você busque, veja, encontre, é só você mesmo, aquilo que você reconhece, que você interpreta. Então nós somos a consciência. Nós somos a verdade. Então não tem como fugir disso. Nós chegando aqui como seres vivificantes agora, com a verdade na mão, podendo criar a vontade nesse escuro, com a autorização de Deus, em nome de Deus. O que nós escolhemos? Nós escolhemos agora, ao contrário de Adão, que era ser vivente, escolheu ser vivificante, por causa da traição desses anjos, quiseram mergulhar no escuro e criar por si mesmos. O Eco fez o mesmo, né? E claro, com a ajuda de Lúcifer, já puxando, opa, vocês querem então mergulhar no escuro? Então toma. Já que vocês querem, né, ser o sol, vamos ver o que o Eco vai falar disso. Vai ser. Então o Eco também vai querer. Adão também quer ser o sol. Os judeus também querem ser o sol, então.
Agora, se os anjos tivessem respeitado o sol, os judeus também, Adão também. Mas aí a gente cessaria na verdade única, travaria. Então que bom que tem um contraste, que tenham traidores, que tenham feito o contrário naquele ponto. E agora carregarão a vergonha, a sujeira, a imundície. E tá bom, cada um tem sua parte. Não queriam protagonizar? Protagonizem então. A vergonha, a tristeza. E agora fiquem bem longe desse momento. Que outros, que não sabem quanto dói, farão. Né? Que é cuspir na obra. Mas tudo é necessário, o contraste, né? Então nós aqui como seres vivificantes agora queremos ser viventes, né? Claro, mas sem passar em cima de Deus, como os anjos também queriam ali ter o alívio de ser um ser vivente, né? Opa, vamos contemplar a obra, vamos ter sonhos, traumas ali que a gente pode reciclar e vamos fluir, nos movimentar, ficar bem longe da morte, do escuro, né? A gente quer voltar a ser vivente, coisa que Adão ali e Eva desprezavam, porque estavam sendo escravizados, torturados, para que os anjos fossem viventes, usando aqueles ali embaixo. Opa, vamos transbordar ali, faz aqui, ali, né? Eles não querendo manter o plano deles era isso, era usar o desdobrar ali. Aí entrou o conflito com Lúcifer, né? Que você vê ali nos Sumérios entre Enlil e Enki, que você vai ver entre Lúcifer e Miguel ali, que é tipo assim, opa, peraí, como assim você está querendo agora aquadradar o espaço-tempo? Você quer cortar todos os prazeres, quer cortar a vida. Só porque você é um chato que não quer nada, você quer fazer a mesma coisa que a humanidade, né? E aí entra aquele conflito. E ainda deixa Lúcifer de demônio. Falar, você então que quer a zona, a putaria, que quer os prazeres, em vez de manter o necessário para que a obra exista, né? Então você, só para você reinar, para você festejar, para você ter seus prazerezinhos aí, sua futilidade, você quer usar todo mundo, né? E aí a galera vai atrás dele. Tá bom, tem coerência, tem, então tá bom, então seja quadradinho aí. Porque eu quero viver, porque Deus quer viver, e nós aceitamos isso, ensinamos todo mundo a viver juntos, escolher a vida e a morte com o livre-arbítrio, então a gente é ruim. Agora, você porque não tem prazer em porra nenhuma, não quer fazer nada, porque tá travado aí, que é esse lado que, ok, já tá tudo dobrado no povo, né? Aí ele fica aquele lado ali da ordem, da organização, que é bom, é necessário, é útil, é fundamental. Caralho, como eu agradeço por aquilo existir. Porque senão eu ia ter que ser aquele chato. Quem que ia ser? Eu que não, eu ia, mano, preferi morrer do que vencer ele. Que bom que ele existe, sabe? Mas ao mesmo tempo, porra, não vem encher meu saco. E aí entra essa disputa, também só sobra isso, né, pra rolar. E a gente até força essa treta aí. Porque a gente se respeita, a gente precisa um do outro. Ele agradece por eu ser o animal que eu sou. E eu agradeço por ele ser o chato que ele é, entendeu? Tipo, porque cada um. Cada ponto. E essa coisa vai se desdobrando. Mas claro que a traição ali dói. Claro que o querer competir, usar tudo que eu ensinei pra se pôr contra mim e querer falar por Deus, deixar inveja, né? Que é a única coisa que ele consegue sentir. Falar mais alto que a justiça, né? Porque na verdade ele usa a justiça, né? Quando consegue, finalmente, né? Pra pôr a inveja em prática. Então quando a simetria deixa ali, quando ele consegue fazer a matemática e aplicar algo contra mim, aí vai, né? Pá, ufa, finalmente ele pôde sentir algo. E depois sentir, sei lá, como é poder não precisar, né? Servir e ter que se sujeitar às emoções lá de cima, né? Porque Deus é vivo, Deus sente. É muito fácil amar Deus na lógica, colocar todas as travas ali. Eu sei que ele ama Deus, mas caralho, eu amo a humanidade, eu amo a obra, eu amo tudo. E amo até a morte. E eu não consigo mentir, escravizar e tratar Deus como uma matemática só porque eu sou chato. Porque eu não quero nada. Eu não quero nada também, mas eu sinto cada coisinha. Justamente por não querer nada, eu vivo tudo. Agora, o cara que acha que não vive nada, é porque na verdade ele quer tudo. Ele não quer viver pra não ser abocanhado, não se prender em nada. É que ele quer tudo, ele quer ver tudo lá de fora. E é isso um pouco, né? Fica ali acelerado, ele não quer se prender em nada, né? E tá bom, é importante. Já tô falando demais aqui. E aí a diferença é essa entre ser vivente e vivificante. É justamente que nós, quando estamos dentro da obra, travados na terceira e quarta dimensão, queremos a quinta, né? Queremos a verdade, queremos criar. Achamos que Deus está escondendo algo de nós. Nós queremos saber o que, né? E Ele está. Ele está escondendo o escuro, a dor, a desgraça, né?
o vazio. Então ele te dá obra para contemplar. Mas alguma coisa dentro de você vai querer aquilo que Deus está escondendo, né? Assim como os anjos ali, porque é a mesma coisa, é o pulso interno da luz ali. Assim como aqueles anjos vão estar querendo o que Lúcifer está escondendo. Opa, Lúcifer, você está no abstrato, você é esse escuro. Você domina o espaço-tempo, você fica aí, né? Por quê? O quê? Por que será? Né? O que é isso aí? Esse Deus aí? Então, se a consciência está aqui, ó, o que define Deus está aqui, ó. Vou mudar ali, não existe nem Deus. Então, aí os anjos fizeram isso com Lúcifer, que é justamente o que, né, os mortais fazem com Deus. É o processo, ali é troca, né? E Lúcifer acaba fazendo isso em injustiça, né? Porque aí, com justiça, porque aí ele nasce, repete o eco dentro da injustiça, né? A injustiça dentro da injustiça acaba ali virando a justiça. Porque aí ele volta fazendo a mesma coisa. Dentro daquele erro, daquela forma, ele fala, por quê? O que vocês estão escondendo aí? Aí é Cristo, né? Aí é Lúcifer, aí é Hitler. Aí agora, cada revolução luciferiana, né? Mas aí é justo. Porque aí Lúcifer está perguntando para eles, os traidores, o que eles estão escondendo. De fato, eles estão escondendo, né? Mas é graças ao eco que eles deram causa injustamente que isso foi possível. Porque eles falaram isso para Lúcifer, né? Para Deus, que reflete a verdade através de Lúcifer. Para os dois, quem é esse Deus aí que você... Que tal essa trindade? O que é isso aí? Então, por que você representa Deus? Se a definição de tudo isso é feita ali embaixo. Então que Deus está ali embaixo, vamos todos servir a humanidade. Pronto, Lúcifer era orgulhoso, Lúcifer queria ser como Deus. Inverteram tudo, né? E Jesus já reinverteu, as pessoas não perceberam. Jesus já reposicionou tudo e falou, sim, Lúcifer é como Deus, é a trindade, Deus no espaço-tempo, é bem pequeno, é bem menor. É um pontinho, quando Deus é Lúcifer toda hora, em todos os tempos, em todos os ângulos, né? O transbordar coletivo, é todo mundo, cada ângulo, cada um, é tudo, é muito maior. Mas ele é o Filho, é a imagem e semelhança, porque ele traz o verbo, traz a coerência, a síntese, né? A conexão entre todos ali. Então veja que mesmo esse eco duvidoso se torna perfeição, porque ecoa esse porquê, o que você está escondendo, né? Que os anjos falam para Lúcifer, né? E que Lúcifer acaba também ali falando para a humanidade, né? Falando para eles ali embaixo. Opa, peraí, quem está sendo escondido aí? Ele rebate, ele devolve, né? E aí quando todo mundo vê que, caramba, o esconder, o procurar é uma coisa só. É a luz se movendo, somos nós juntos, essa é a nossa história. Esses são nossos teatros. E a gente se abraça e ri junto. E esse é o reino eterno. Esse é o reino de luz, que a gente agora replasma, né? E que no espaço-tempo, para nossos desdobrares ali, entre animal, humano, dévico, ele é computado nesse ponto de 1000 anos. Porque o espaço-tempo ele é registrado nos judeus ali, né? Os judeus não vão participar do atemporal. Então eles vão registrar ali cerca de 1000 anos, né? Em tempo. Mas pra gente é o eterno, né? A gente fica mergulhando, fica enlaçando ali. A gente já vai dominar ali a percepção consciencial, né? E aí volta para o reino eterno, para a síntese consciencial, para as células cerebrais ali, né? Que dominam o espaço-tempo, né? A gente domina o espaço-tempo tanto com a expansão consciencial quanto com a tecnologia, né? Porque tudo é movimento, tudo é perspectiva. E usando ali o tempo zero, que hoje é proibido, porque eles não sabem lidar com aquilo. Porque já entra na questão quântica, cabalística, e eles já não querem investir, financiar ali, proíbem que se vá para o ponto zero da Terra. Mas dá para criar vórtice em tempo zero com expansão consciencial, dá para criar portais artificiais. Tem muita coisa para desdobrar, muito. Para redobrar, né? Porque já tá tudo lá, tá registrado. Aí os povos antigos tinham tudo isso. A gente que tá aqui nessa cegueira, nessa palhaçada que todo mundo acha, nossa, nunca fomos tão evoluídos, nossa, nunca fomos tão cegos, né? Nós somos, nossa, a humanidade hoje não sabe mais nada. Tá uma bolinha ali, travada em 4 paredes, achando que vive para não morrer, né? E pronto, nada tem sentido. Desconectou com todos os reinos, com a natureza, com os deuses. Não há verdade ali. Nunca foram tão cegos. Mas enfim, é esse inferno escuro que vai nos mostrar o valor da luz, que vai dar o choque necessário, né? O choque pesado bastante, intenso bastante, para que todos se unam, para que todos aceitem o sol. É o contraste do dia com a noite, realmente. Só o inferno profundo, em que a humanidade mergulhou, e ainda vai piorar na tribulação ali, é que vai permitir a aceitação da verdade, a aceitação de Deus. Vai fazer esses anjos abaixarem a cabeça, as próprias cores ali abaixarem a cabeça para Deus de novo, voltarem para o temporal, para o eterno. E no eterno elas servem à luz, as cores pertencem à luz, e a luz junta fala e é respeitada como um rei, o rei dos reis, e o orgulho fica de lado.
Esse é o eterno, a luz, quando as cores são uma. E amam isso, agradecem por isso, honram isso, não invejam. Então quando essa consistência aqui já se desfaz, já começa a se desfazer, já é os raios desse centro de luz mergulhando no escuro. Então já é o espaço-tempo, já são as perspectivas paralelas desse atemporal aqui no meio. Já somos nós mergulhando nos sonhos para ter um pouco de alívio, para dispersar um pouco dessa energia que a gente está acumulando aqui no centro. Juntos a gente, opa, e agora? A gente trava, a gente cansa, a gente queima. Então a gente mergulha no escuro, nos teatros, no nosso passado, nos ecos que nos modelam, para manter ali a justiça mais próxima de nós, né? Senão aquele eco vai se desfazendo, vai ficando muito longe, a coerência ali, a gente não tem mais nada. A gente tem que mergulhar para ter alívio, para reestruturar o que somos, né? Até porque vamos gerando mais deuses, vamos gerando mais sábios, e eles vão criando mais reinos. Isso já vai ampliando o centro ali da roda da bicicleta, né? Do centro, o centro do reinado, o centro da luz, o sol. Então já vai ampliando ali, né? Você vai criando degradês atrás daqueles deuses, vão criando degradês daquelas cores, mais ou menos iguais a eles. Uma puxa mais para um lado, outra para outra, né? Imagina, ali do ladinho do vermelho tem o laranja, né? Do outro lado tem o violeta. Aí vai ter alguns ali atrás do vermelho que vai puxar mais pro violeta, outros mais pro laranja, vai dando esse degradê, né? Eles vão ficando diferentes, deuses diferentes. Eles vão se denominar vermelhos também, ou violetas, ou azuis, verdes, mas são diferentes no degradê. Um perto do outro já virou outra cor, né? Embora perto da cor lá do outro lado seja a mesma, né? Aí vira vira perspectiva. Aí pronto, tá feita a confusão, né? Aí fica muito cacique para pouco índio, muito reino, muito desdobramento. E aí o tecido do consciente coletivo ali fica muito louco, fica muito efêmero, fica uma brisa de LSD, como eram os tempos nórdicos, né? Veja lá as histórias. Fica parecendo um mito que ninguém entende. Agora vocês conseguem entender, né? Os mitos nórdicos, egípcios e tudo mais. Mas é um desdobramento ali de momentos, de sensação. Parecem piras de LSD. Porque são. Nosso mundo é isso. É aquela forma se desfazendo para que a gente queira voltar para a forma. De novo, é o mesmo eco, né, se reposicionando. E vão falar a mesma coisa. Ó, Lúcifer tirou vocês da forma, traiu vocês, abriu o abstrato e abriu esse inferno aqui, começou essa loucura. Né? Voltem para Deus, voltem para o certo, voltem para onde o problema é só a conta para pagar. E aí se você serve a Deus, você evolui, fica rico e pronto, deixa os pobres para a hora deles. Aí você vai querer voltar para cá, quando você sair para aquele infinito. Essa é a respiração, né? Mas a diferença é que o Lúcifer não mente, ele é bem claro. E os anjos já não, já querem cercar ali, já querem fechar, dar um jeito de ser Lúcifer em algum momento, né? Que é só onde eles têm para ir. Assim como o Lúcifer só tem a morte, o escuro para ir, ele só tem a luz, o sol para ir. E para ir pro sol eles têm que jogar Lúcifer na morte, no escuro, né? Aí já faz essa troca, né? Embora doa para todo mundo, o que faz Lúcifer ser o norte, Deus ser o norte, é que a injustiça vira justiça nas mãos de Lúcifer, de Deus. Por isso que ele é o norte. Aquilo que eles deram causa, o erro, o perguntar por quê e querer chutar o rei, que eles fizeram injustamente, reflete num eco justo através de Lúcifer. Agora Lúcifer faz a mesma coisa, dá um pé na bunda deles e fala, por que vocês o rei? Só que é justo agora, porque foi uma matemática, não é eles que gostam de matemática? Vinda do erro deles, né? Se equilibrou, se polarizou. Então graças à mesquinharia deles, eles fizeram o sol voltar, passando pelo mesmo erro, fazendo tudo o que eles fizeram, mas sem se sujar. Pelo contrário, se glorificando. Então o erro de todos eles é o acerto de Lúcifer. E o acerto de Lúcifer é Deus. Porque é o transbordar de tudo que eles precisavam se lembrar. Era a luz chamando eles em cada momento. Que eles foram para cima e para baixo. Quando eles percebem, caramba, era Deus. Então a gente volta para casa, a gente volta para o alívio. E a gente fala, caraca, que loucura mergulhar naquele escuro, que loucura querer ser Deus, que loucura querer abocanhar esse desespero trevoso que é o nada. Quando Deus faz isso com tanto amor, tudo que eu precisava era agradecer, amar de volta. Aí eles amam o verbo vivo, o rei, o Lúcifer, Deus perto deles. E juntos todos amam Deus acima de nós, dentro de nós, em nós, conosco, em cada lugar, na vida e na morte. Nós sempre fomos Ele, o impronunciável. É daí que vem Yahvé, é impronunciável. Não era para falar. É Ele, não dá, não é Jeová, não dá para você falar. Assim você já diminui Ele. Embora eu falo que é porque, aquele cara ali, não é porque ele, aqueles caras ruins ali é Jeová, não sei o que. Era Deus deixando eles errarem. Era Deus deixando eles mergulharem no escuro. E Ele deixou claro, o erro tá aqui, a solução tá aqui, aqui, aqui. Então leia o Antigo Testamento, mas leia o Novo também.
E ali já é Deus fazendo justiça diante dos erros nojentos protagonizados por aqueles que quiseram tomar o lugar dele. É isso que tem que ser compreendido. Não culpa Deus, não culpa Lúcifer. E nem os anjos, nem os judeus, se você for ver. É o movimento, é a troca. Só não esqueçam quem é o norte. Só não esqueçam onde fica o acerto dos erros de vocês. Assim como Lúcifer não esquece que quando ele caiu naquele escuro, por causa do erro de vocês, embora Deus tenha permitido, Lúcifer fica puto. Como assim vocês deixaram eles sorrirem? Mesmo que por um momento da minha cara, cuspirem na minha cara. Aí Lúcifer fica puto com Deus também. Mas aquele momento de ficar puto também. O único momento que Lúcifer teve que segurar ali, sem ter a luz, né, segurar o escuro, né? Porque Deus sempre está ali com ele. Ele sempre tem a força, a grandeza, está junto, é um. Mas ali, naquele escuro, que é o contrário do justo, o contrário da coerência, o único momento em que talvez Lúcifer tivesse que segurar Deus de fato. Mas é que não dá, senão não seria a morte, não seria ali. Aquele momento tem que ser incoerente, tem que ser o desfazer, senão não seria a morte de Lúcifer. A morte de Lúcifer tem que ser se opor a Deus ali, no sentido de, meu Deus, por que, pai? Por que me abandonaste? Deus, não foi nem pai. O único momento que Jesus não fala pai é ali. Por que você me abandonou? Assim como é o bunker de Hitler ali, é aquele momento que vai se desdobrando no espaço-tempo, para posicionar todos os ângulos, todas as perspectivas do espaço-tempo da Terra, dos chakras da Terra, em um, que é agora. Agora nossa tecnologia, agora nosso conhecimento, agora nosso entendimento possibilita de novo que cheguemos aqui, onde a consciência abocanha espaço-tempo, né? E é só isso que acontece, é um giro lá embaixo, e é eterno, fica ali, vum, vum, e aqui também. Então, você trazer isso para a consciência é que é complicado, porque você pensa, como assim? Eu vou morrer, o corpo vai passar. Não, morrer ficou para quem está vivendo lá. A sua consciência ainda está em algum lugar, se posicionando. E aí, você tem uma linha reta, mesmo diante do escuro, vai depender de uma conexão muito grande com Deus, que Lúcifer tem através do Espírito Santo. E ele tem porque tem um monte de gente se desfragmentando, que é o corpo lá embaixo. E esse corpo vai se juntando, se unindo, até que viram os grandes homens que se unem, que viram ali os heróis, né, que se unem, viram os semideuses, que se unem, viram os deuses, né? A gente chama de sábios, os apóstolos, a conselheira, são sempre os 12. As cores ali que vão plasmar a coerência, que vão interpretar, reorganizar a verdade no espaço-tempo, para a gente continuar tendo um caminho aliviante para trilhar, fazendo justiça, vivendo, existindo, sendo destaque frente ao nada que arde, sendo tudo. Esse é o processo. Galera, acho que já ficou grande esse podcast. Espero que vocês tenham entendido a diferença aí entre o ser vivente e o ser vivificante. Adão, vivente, porque queria ser vivificante, mergulhou no escuro e foi vivente, né? Ali tinha o destino certo, que era a morte, o pecado, o caos, porque ele estava fora do sol. Quis tirar o amanhã da mão de Deus, quis decidir, então foi. E o outro lado, o ser vivificante, aqui já a igreja, graças àquele erro do ser vivificante, se ferrando, os seres ali errando, nós transbordamos entre erros e acertos e voltamos ali com a igreja, né? Voltamos com a união da verdade, da coerência. A coerência está sobre nós, a coerência é maior que nós, a verdade nos une. Nós não estamos priorizando a nós, nossa escolha. Dane-se nosso amanhã. A verdade importa. Nosso amanhã é a verdade. E a verdade é nosso amanhã. A justiça, a coerência. A gente não quer um amanhã incoerente. A gente prefere a morte. A gente não quer um amanhã sem a verdade. A gente não quer um amanhã sem a justiça. Então o amanhã é a justiça para nós, né? Então, veja que nós somos assim, porque graças àqueles erros dos seres viventes de Adão, nós transbordamos, né, em coerência e falamos, opa, verdade está ali. Aí eles mataram Cristo, tum. Não vem falar que não. E continuam matando, matem os reis, não deixa ele transbordar, né? Enquanto eles matam o rei, cortam a pirâmide, o topo da pirâmide ali, deixam o olhinho ali em cima, fiquem de olho, cortem, o dinheiro que manda, né? Ficam ali manipulando a forma, a terceira e quarta dimensão. Lúcifer vai desdobrando os chakras da Terra, une ali, novamente, para que o reino final venha, que é a síntese, né, que está prevista. Aí finalmente todas as cores de novo transbordam, né, em um só reino, na luz, que já estava lá o tempo inteiro. Era esse transbordar esses reinos, essas traições que estavam no inferno, que eram o inferno, né? E aí nós voltamos ali, assim que Lúcifer é morto ali, que Cristo morre, né? Porque eles falam, opa, aqui não, cortaram Lúcifer da Taurus deles. Lúcifer desdobra nos outros povos, vai criando uma Taurus. O que é essa outra Taurus fora? É a igreja. Tanto que a igreja não está no templo, está na Bíblia isso, né? A igreja é o povo, é nossa alma, nossa comunhão, juntos, nosso espírito. Aí nasce o Espírito Santo, renasce o Espírito Santo, que é a verdade viva, na emoção, além da lógica teatral, além do tempo. É o espaço também ali, vai sempre formar o tempo, vai sempre abocanhar o tempo, né?
e vice-versa. E espaço-tempo junto, né, fazem a síntese ali, né, o verbo, a verdade, né, o momento. Então você vê que de fato eles cortam ali a verdade que queria falar, que transbordou depois do erro de mergulhar no escuro de Adão. O ser vivente ali que gerou o pecado se fragmentou, se desfragmentou de novo, renasceu, né? Deixou os ecos ali. Agora ele teria que acordar os ecos. Opa, a verdade está aqui, galera, já passei por aí. Aí quando ele foi fazer isso, não deixaram. Aí ele morre e transborda na igreja, até a plenitude dos gentios estar pronta, né? Quando a plenitude dos gentios se fizesse pronta, está na Bíblia também. A igreja estivesse ali já formada, ela seria arrebatada, né? Porque ela está pronta, os sábios, todo mundo se dobrou. A igreja seria arrebatada, tirada do meio dessa sujeira, desse eco, desse caos. A verdade seria tirada, que ela transbordou fora daquela toros mentirosa, né? Aí Jesus volta, né? Que somos nós aqui, a coerência, olhando de todas as perspectivas, erros e acertos, temos a verdade na mão. Aí quando todos daí deixarem esse reino, os sábios, a luz estará fora dessa toros, e aí a tribulação vem e acaba com eles, né? E a gente vai ver quem que vai escolher defender a gente ou culpar a gente, né? E aí a gente separa o joio do trigo juntos, né? E aí os anjos julgarão os judeus, né? E nós, juntos, os gentios, e o transbordar ali, leal, julgará os anjos também, né? E tudo isso já inclui então os demônios também, né? Que são aí o transbordar do coletivo, que estará sendo julgado, que estará sendo reposicionado. E esse equilibrar entre anjos e demônios são os deuses, né? Que reposicionam o reino de 1000 anos ali, assimétrico agora, com todo mundo sabendo o que é, amando o que faz, conhecendo o seu destino, o seu passado, o seu presente. Então é isso, ser vivificantes somos nós, que só podemos ser vivificantes graças ao que aprendemos tentando ser viventes, né? Ali